que a gente tem que entender quando a gente vai falar sobre questões da formação do planeta Terra é que existem muitos cientistas, muitos especialistas e existe nós, né, simples mortais, que muitas vezes nem nos interessamos por essas informações. Então, a gente vai precisar entrar num mundo desconhecido e aprender com a ciência o que eles estão dizendo e depois refutar dentro do que a gente está vendo que a própria ciência está dizendo. E para isso a pessoa ou tem que ser autodidata, né, estudar por conta própria, pode se especializar, ou pode essa pessoa simplesmente fazer um estudo, um levantamento e tomar algumas conclusões baseadas nas razões e na lógica do que já está exposto, né? E muitas vezes nós cristãos não nos dedicamos a esse tipo de conhecimento, né? Porque a nossa meta de estudo é mais questões bíblicas. Então tudo parte do interesse que nós temos pelas coisas. Então, muitas vezes você vai se interessar por uma coisa, você não é especialista naquilo, mas você vai conseguir dissertar sobre aquilo baseado em análise consistente que você fez. Podem existir alguns erros e com o tempo você ouvindo outros estudos e participando ali, você consegue consertar os erros e fazer uma análise legal do que você está mostrando. Então você não precisa ser um especialista desde que você esteja baseando, se fundamentando em estudos verdadeiros, né? Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender quando vai estudar a questão do planeta é o que a ciência fala sobre as suposições, né, de como o planeta se formou. A ciência ela vai supor dentro de lógicas, dentro de informações consistentes e dentro de comprovações até científicas com materiais que você pode fazer com alguns tipos de testes, né? A primeira coisa, se entende pela ciência, se acredita, não significa que seja verdade, mas há fortes indícios de que o planeta, né, ele surgiu do nada, né? Ele se forma do nada, não, ele se forma e não existia ele não é pronto, tá? O que eu quero dizer, não é que ele surgia do nada, é que ele não era pronto, ele não era uma rocha, ele não era nada ainda. E alguma coisa ocorreu, uma explosão, possivelmente de uma supernova, de uma estrela, alguma coisa ocorreu, ou detritos de outros objetos, né, no espaço que surgiram, sabe-se lá como, e eles foram se integrando, esses materiais foram se integrando, vivendo ali em órbita e tal, e dessa explosão esses materiais se uniram e surgiu uma massa, né, incandescente, que foi se formando uma vida rochosa, né, até dar origem a uma estrutura planetária, tá? Então, ali não existia vida orgânica nenhuma. O que existia ali eram gases, altas temperaturas, possivelmente plasma, e diversas coisas. Nem a camada de ozônio existia. É por isso que muitas pessoas acreditam lá na frente, né, que os animais vão surgir das profundezas das águas, porque sem a camada de ozônio, qualquer substância que tivesse vida morreria por conta dos efeitos solares, né? Sem a camada de ozônio. Isso impediria a fotossíntese, impediria um monte de coisas, isso aí a ciência vai saber explicar melhor. Então qualquer matéria orgânica não conseguiria sobreviver, né? E aí como que surge a matéria orgânica? Hoje em dia, a ciência consegue pegar elementos químicos, tá? Não vou dizer que você vai fazer um ser vivo com aquilo ali a nível de um animal ou a nível de uma planta, mas e nem a nível de um ser humano, menos ainda, né? Por conta de RNA e DNA. Mas a ciência consegue misturar elementos químicos com toda a tecnologia que nós temos hoje e transformar desses elementos químicos matéria orgânica, ou seja, eles conseguem criar uma vida através de algo que não é vida, tá? Eles conseguem pegar uma matéria não orgânica e converter para uma matéria orgânica, tá? Que significa uma vida. Isso a ciência consegue fazer. Agora, e aí eles acreditam que a Terra ela condicionou de alguma forma a existência de vida dessa forma, né? Se eles conseguem desenvolver isso no laboratório, isso comprova cientificamente que é possível
uma coisa inorgânica virar orgânica com condições específicas, tá? Então estou sendo bem didático pelo que eu entendi nos estudos, tá? Agora, uma matéria orgânica, até ela se tornar alguma coisa, pelo menos unicelular, talvez ao longo de milênios de condições e tal, isso foi se desenvolvendo. Porque quando você vai estudar essas questões, parece que é desprezado o início da vida, e já começam na evolução do homem. O erro das pessoas é simplesmente, começar direto a uma situação de evolução. Aí quando você vai à questão de evolução, muita gente não sabe que a ciência não mostra em nenhuma hipótese a condição de existir seres humanos desde o início da Terra, tá? O que vai acontecer há 300 mil anos de agora que nós vemos para trás, 300 mil anos, que vão surgir os homens antigos, né? Os homens que são possíveis descendentes do ser humano, tá? Eu falo que o macaco é um parente, uma espécie de primo de um possível descendente, sendo que a gente olha para aquilo ali, a gente tem fósseis comprovando que esses seres existiram, tem estruturas, né, que os paleontólogos conseguem identificar, pessoas que conseguem identificar a estrutura, por exemplo, da coluna, né, da coluna do ser humano, os encaixes no molde do crânio, as estruturas ósseas, né, mostrando que aquele ser andava em pé, sabe? Você tem como, por meio de um crânio, saber mais ou menos como é que funcionava, o tamanho do cérebro e alguns achados de materiais cortantes, mostrando que eles tinham alguma certa inteligência para cortar coisas. Então, nenhum animal faria aquilo sem ter... não teria uma inteligência. O animal ele não consegue desenvolver um material que consegue cortar as coisas. Então, ali você já divide que aquele ser já entende, já se subentende que aquele ser tinha uma inteligência, que ele conseguiu desenvolver um material. E aí você vai juntando com outras coisas que você vai encontrando para mostrar que aquele material cortava, que aquele material foi afiado de uma forma que um animal não conseguiria. Então você consegue distinguir um ser do outro, tá? E ali vai fazer as datações de carbono 14. O carbono 14, a datação, ela funciona da seguinte forma. Existe quantidade de carbono, né? O carbono 14 parece que é radioativo. Existe quantidade de carbono em todos os seres. Só que quando o fóssil morre, o ser morre, essa quantidade vai reduzindo e ele sobrevive até 5.000 e poucos anos. Então, conforme o grau que eles descobrem ali dessa redução, eles conseguem matar praticamente a metade e conseguir datar, né, pela falta desse material no organismo, da organismo fóssil ali, morto. E nos materiais, como por exemplo tecidos, eles precisam pegar hoje em dia um pequeno pedaço, né? Antigamente tinha que queimar toda a estrutura de um manuscrito para poder se ter a extração desse material. Hoje em dia, com um pequeno pedaço, com microscópios potentes que nós temos, eles conseguem ver ali, através da queima desse material, eles conseguem descobrir ali essa questão do carbono 14. Agora tem uma inteligência artificial chamada Enoch, que ela vai fazer algumas coisas, como comparações de letras, né, dos manuscritos e tal, com detalhes melhor do que foi usado no passado, quando os pesquisadores da época, pela forma da letra ali, eles sabiam, fizeram um mapeamento, né, para você saber de que época era e tal, coisas desse tipo. Então, a arqueologia, tudo isso vai comprovando histórias que muitas vezes estão na Bíblia, né? Histórias que eram tidas como mito, mas que foram descobertas, como do rei Davi, por exemplo, que a ciência tem como mito, né? Mas que foram descobertas inscrições desse rei, e foi descoberta recentemente, há poucos tempos, e ali começa a dar uma veracidade aos escritos, mostrando que aquela pessoa existiu. Depois vai ter que comprovar que aquela pessoa não só existiu, mas que ela tinha um reino, né? E aí você vai ter que ter palácios, vai ter que ter coisas
comprovando que aquele reviveu na época e que ele era um rei, na verdade. Não se tratava de uma simples pessoa que tinha descrições dessa pessoa nos materiais. Ele não era só uma pessoa importante. Então tem que fazer essas atribuições baseadas na arqueologia. Então a ciência ela é importante nesse desenvolvimento arqueológico. Mas voltando na questão dos seres humanos aí, né? Então, se acredita que o homem só aparece há 300 mil anos. Aí você vai ter períodos, né, evolutivos da Terra. Ah, mas a Terra congelou. Tá, mas qual período? Você tem períodos Cretáceo, você tem período Triássico, você tem períodos dentro de períodos, tá? Então, para você não se perder, você tem que pegar os períodos da Terra, tá? Desde o momento que ela era uma bola de fogo até o momento que a ciência mostra que ela começou a estruturar coisas e apareceram os primeiros vegetais, né? Tem até uma parte da história que diz que não existia grama na época, né? Ainda não existia grama e tal. E já foi descoberto que, por exemplo, o processo de fotossíntese das plantas, por que que uma árvore, como é que uma árvore fica tão imensa, né? Se ela só se alimenta de terra? Como é que ela chega àquela estrutura? Aí um homem fez uma experiência, botou uma planta dentro de um vaso, aquela planta desenvolveu, depois de 5 anos que ela criou aquele caule todo, ele pegou o material da terra e pesou e fez todo a pesagem antes, né? E depois, e só sumiu praticamente 5% ou 15% da terra, o que não seria suficiente para fazer com que aquele material se tornasse assim, dessa estrutura toda, né? E ali aí se entende que a árvore ela absorve propriedades do ar, né? E ela consegue fortalecer esse caule através dos processos de fotossíntese, né? De questões do ar. O ar está mais envolvido na questão desse desenvolvimento do que a própria terra em si, dos materiais que ela recolhe da terra. Então, tudo são elementos, né, que você vai usar. Aí, os períodos do planeta, você vai entender até chegar. Tem a questão da Pangeia, né, que é a divisão, a separação dos continentes, depois o retorno desse continente. Tem os casos de meteoros que caíram nesse planeta, que dizimaram a vida animal, a vida vegetal e a vida na terra e no mar, né? Na terra, no mar e no ar. Então, uma queda de um meteoro, ela joga muito elemento para o alto, né? E ali morre muita vida, principalmente as maiores vidas. Teve uma época que os animais acima de 50 quilos morreram. Por quê? Porque foi jogado uma grande quantidade de poluição no ar e aqueles animais maiores não tinham como se ocultar, né? E ali ficou escasso os alimentos deles. Os pequenos animais sobreviveram porque precisam de menos alimentos e os grandes morreram. Então você tem toda essa estrutura para você estudar. Aí até chegar no ser humano é muita coisa, tá? Aqui eu só dei um início para vocês entenderem.